Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena e pacífica cidade do Colorado, aninhada entre montanhas cobertas de neve e imponentes florestas de pinheiros, Emily Carter, de 26 anos, encontrou refúgio do tumulto que moldara sua juventude. Denver, sua cidade natal, a viu crescer em meio ao conforto material, mas também ao vazio emocional. Filha única de um magnata do mercado imobiliário, ela cresceu em salões excessivamente luxuosos com sorrisos excessivamente educados, em festas onde tudo era negociável, até mesmo o amor. Aprenderá ainda jovem a sorrir quando sufocada, a andar de salto alto demais para escapar de uma vida já escrita para ela. Ela havia fugido, não violentamente mas silenciosamente. Estabeleceu-se em Willow Creek, uma pequena cidade onde as pessoas se cumprimentavam pelo primeiro nome, onde os cafés ainda serviam pão caseiro e onde o pôr do sol tingia as janelas das casas de cobre e ouro. Lá, trabalhou como assistente em uma galeria de arte local, ajudando a pendurar obras de artistas esquecidos, organizando pequenas exposições na esperança de reviver este lugar discreto, mas sincero. Longe das ambições do pai, ela finalmente respirou, não pela grandeza, mas pela simplicidade. Numa tarde de outono, enquanto folhas ruivas dançavam pela estrada como confete dourado, Emily dirigia por uma estrada lateral, cantarolando baixinho ao som do rádio. Seu carro, um Chevrolet 1974 bege, surrado, mas cheio de lembranças, o de sua querida avó, emitiu um gemido áspero, depois tossiu, e sumiu. O silêncio repentino em meio às árvores foi quase surreal. Emily bateu no volante, suspirou e saiu. A fumaça que saía do capô confirmou seus temores. Por sorte, a algumas centenas de metros de distância, ela avistou uma pequena placa enferrujada, Morrison Auto e Repair, desde 1983. Movida pela urgência e pela curiosidade, ela se adiantou. A oficina era modesta, mas autêntica. O cheiro de graxa e gasolina quente pairava no ar, misturado ao cheiro de madeira queimada, sem dúvida vindo da lareira. Ferramentas penduradas com capricho na parede. Um cachorro velho dormia ao sol perto da porta, e um riso baixo vinha de um rádio. E foi lá que ela ouviu pela primeira vez. Jake Morrison. Um homem na casa dos 30, camisa enrolada, macacão engordurado, rosto levemente coberto de fuligem e suor, mas com um olhar límpido e penetrante, quase profundo demais para um mero mecânico. Ele ergueu os olhos ao ouvir a porta ranger, limpou as mãos em um pano e caminhou em sua direção. O sorriso dele era simples, mas extraordinariamente caloroso. Ele não a olhou com condescendência ou surpresa, apenas com aquela gentileza honesta típica de quem não tem nada a provar. Precisa de ajuda? Ele perguntou com uma voz profunda, quase reconfortante. Emily, dividida entre o alívio e um estranho nervosismo, assentiu. Meu carro decidiu morrer no meio da floresta. Jake deu um sorriso leve, quase divertido. Ela não está morta. Ela está pedindo socorro. Vamos ver. Era o início de uma série de encontros involuntários. O Chevrolet de Emily parecia desenvolver um talento especial para quebrar sempre que ela não via Jake por muito tempo. Um barulho aqui, um vazamento ali. E a cada vez, era ele quem a cumprimentava, pano na mão, olhar calmo, voz suave. Cada visita à oficina se tornava menos uma tarefa e mais uma espera secreta. Jake sabia consertar tudo. Ele conhecia cada peça do carro como um médico conhece o coração de seus pacientes. Mas parecia incapaz de consertar o que estava acontecendo com o dela. Permanecia misterioso, modesto. Falava pouco sobre si mesmo. Apenas o suficiente para que ela se apegasse, não o suficiente para que ela entendesse. E isso em Emily despertou não apenas curiosidade, mas também algo muito mais profundo, um sentimento de atração silenciosa, quase irreversível. Ela ainda não sabia que aquele homem, aquele humilde mecânico não era o que aparentava, que carregava sob o macacão manchado um passado muito mais rico e muito mais doloroso do que ela poderia imaginar. Emily, embora intrigada, permaneceu em guarda. Uma parte dela queria se soltar, se entregar à paz que sentia na presença de Jake. Mas outra parte, forjada nas salas de estar de Denver, nos conselhos do pai, nas traições disfarçadas de sorrisos, lhe dizia para permanecer cautelosa. Jake era tudo o que seu pai teria desprezado sem nem mesmo tentar entender. Um homem de mãos, não de escritório. Um homem que usava camisas manchadas, não relógios de ouro. Um homem que não buscava possuir uma mulher, mas simplesmente estar presente e ouvir. E foi justamente esse detalhe que desarmou Emily. Ele estava realmente a ouvindo. Não como aqueles homens em Denver que esperavam a vez de falar.
Não como aqueles herdeiros superconfiantes que confundiam seus silêncios com flertes. Jake ouvia quando ela falava sobre pintura, mesmo sem saber nada sobre o assunto. Ele franzia a testa quando ela falava sobre sua insônia, como se o problema o afetasse pessoalmente. Ele perguntou a ela: "Que você está bem?" "Bem mesmo." E ele esperou. Esperou pela resposta real. Ele nunca tentou impressioná-la. Sem discursos, sem poses, sem máscaras. Levava-a para passear na mata atrás da cidade, onde os pinheiros se abriam para clareiras escondidas. Convidava-a para um café numa pequena cabana administrada por uma viúva jamaicana que ainda fazia seu próprio pão. Ria com ela de coisas bobas, sem tentar ser espirituoso. Às vezes, dava-lhe um parafuso velho e enferrujado encontrado num acidente de carro, só porque dizia que a lembrava do seu riso, uma coisa simples, mas que ressoa por muito tempo. Aos poucos, Emily se viu ansiosa pelos encontros, observando o cheiro de graxa ao passar pela garagem, sorrindo ao receber uma mensagem simples: "Hoje é lua cheia. Você está livre?" E então chegou aquela noite, uma daquelas noites suspensas, fora do tempo. Eles subiram no telhado da garagem, onde ele guardava 2 velhas cadeiras de acampamento e uma caixa térmica cheia de cervejas locais. O céu estava limpo, um veludo azul escuro cravejado de diamantes. O vento era suave, quase tímido, e as luzes da cidade formavam um halo distante. Ficaram em silêncio por um longo tempo, pernas cruzadas, cervejas na mão. Emily sentiu o peito se expandir com uma calma estranha. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava procurando palavras. Não precisava seduzir. Ela simplesmente estava ali com alguém que havia de verdade. "Sabe, Jake," ela disse suavemente, quebrando o silêncio, "eu me sinto mais eu mesma aqui nesta cidade do que jamais me senti em Denver." Jake não respondeu de imediato. Virou a cabeça lentamente para ela, depois para as estrelas. Um sorriso fraco surgiu em seus lábios, quase melancólico. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de um homem que sabia o custo de ser ele mesmo, e o que às vezes se perde no processo. "Estou feliz que você tenha encontrado um lugar onde pode respirar." Ele não disse mais nada, mas Emily sentiu pela primeira vez que havia algo mais profundo, algo mais pesado por trás daquela calma. Este silêncio não era vazio. Era um muro, e atrás desse muro havia um homem escondendo algo. Um passado, talvez. Uma verdade que ele não estava pronto para revelar. Emily olhou para ele por um longo tempo na penumbra, o luar deslizando sobre seu rosto cansado, mas digno. Ela sentiu uma pergunta surgir dentro dela, mas não a perguntou. Ainda não. Mas ela sabia naquela noite, aquele homem não era o que parecia. E se quisesse continuar caminhando ao seu lado, teria que descobrir o que aquele silêncio escondia. Mas apesar da doçura dos momentos compartilhados, Emily não conseguia ignorar os sussurros persistentes que ouvia nos becos tranquilos de Willow Creek. Aquelas frases sussurradas ditas em cafés, aqueles olhares de soslaio trocados sempre que ela mencionava Jake. "Jake Morrison. Esse cara definitivamente está escondendo alguma coisa. Ninguém vive como ele sem dizer muita coisa. Eu o vi uma noite entrando no Mustang Shelby GT500. Um clássico. Você acha que o mecânico consegue pagar isso com o salário dele? Ele sempre paga em dinheiro. Sempre. E nunca em notas pequenas." Ela queria ignorar aquelas palavras. Dissera a si mesma que as pessoas gostam de exagerar, que um homem discreto facilmente se torna uma lenda. Mas a preocupação, lenta e opaca, instalou-se em seu estômago como um veneno lento. Jake nunca falava de sua vida antes de Willow Creek. Nenhuma palavra sobre seus pais. Nenhuma foto. Nenhum velho amigo. Apenas uma existência borrada e apagada, como se tivesse recomeçado do zero. Emily tentou raciocinar consigo mesma. Talvez ele estivesse fugindo de alguma coisa. De uma dor, de uma perda. Mas outra voz, mais cruel, sussurrou para ela. "E se ele estiver mentindo para você desde o começo?" Ela tentou lhe fazer algumas perguntas discretas, durante uma conversa sobre carros antigos. "E aquele Mustang, aquele que você guarda atrás da garagem? Como você conseguiu ele?" Jake hesitou um pouco. Um segundo. Talvez menos. Mas foi o suficiente. Ele deu de ombros. "Presente de um velho amigo. Quase não funciona mais. Só por diversão, às vezes." Mas seu olhar foi fugaz. Emily decidiu esperar, observar. E então, certa noite, a oportunidade se apresentou. Ela havia saído da galeria mais cedo e, ao passar pela oficina, viu Jake guardando suas ferramentas às pressas. Ele não estava usando o macacão de sempre. Vestia uma camisa preta limpa e bem passada e botas de couro escuro. Trancou a garagem, olhou ao redor e entrou no Mustang estacionado atrás da oficina.
O ronco do motor quebrou o silêncio da noite. Emily, com o coração batendo forte, ligou o carro silenciosamente e o seguiu à distância. Eles seguiram pelas estradas secundárias, deixando a cidade para trás. A floresta deu lugar a colinas silenciosas. Depois de uns bons 20 minutos, Jake entrou em uma estrada particular, quase completamente escondida pelas árvores. Emily apagou os faróis. Estacionou o carro nas sombras a uma boa distância e continuou a pé. E o que ela viu a surpreendeu imediatamente. No final do caminho, erguia-se uma casa moderna, imensa de linhas retas, janelas salientes e pedra preta. O tipo de arquitetura não encontrada ali nesta região simples e rústica. Sensores foram ativados conforme ele se aproximava, iluminando a entrada da garagem com luz branca. O jardim perfeitamente aparado era silencioso, quase perfeito demais. Jake saiu do carro e subiu os degraus até o terraço. Lá, um homem de terno cinza escuro, carregando uma maleta de couro, o aguardava. Parecia um consultor financeiro ou um advogado. A conversa foi breve, mas formal. O homem entregou a Jake uma pasta de papelão. Jake a leu por um instante, assentiu e assinou. Então apertaram as mãos. Emily, escondida atrás de um cipreste, lutava para recuperar o fôlego. Suas mãos tremiam. Jake Morrison, o mecânico quieto, morava aqui? Quem era esse homem de terno? Por que uma casa dessas? Por que esconder tudo? Nada, absolutamente nada, no Jake que ela conhecia correspondia ao que ela via. Ela sentiu o coração apertar. Teria se apaixonado por um estranho? Ela ficou ali, congelada na escuridão, incapaz de seguir em frente, incapaz de recuar. Parte dela queria correr até ele, confrontá-lo. A outra parte queria fugir, antes que seu coração se partisse para sempre. Mas uma coisa agora era certa. Jake Morrison não era apenas um mecânico. No dia seguinte, Emily mal dormiu. Seus pensamentos corriam como um motor em ponto morto. Ela repassava a cena do dia anterior inúmeras vezes. A casa luxuosa, o homem de terno, o aperto de mão, os documentos. Nada do que ela achava que sabia era verdade. Seu coração oscilava entre a raiva e a tristeza, entre o medo de ter sido enganada e a esperança de que houvesse uma explicação. Ela chegou à oficina antes de abrir, 15 minutos mais cedo do que o habitual. O céu ainda estava tingido de azul meia-noite, e o ar cheirava a pinho molhado e ferrugem. Jake estava lá, como sempre, concentrado em levantar o capô, com uma xícara de café preto ao lado. Mas quando a viu, soube imediatamente. Viu nos olhos dela que ela sabia. Ele largou a chave inglesa que segurava, secou as mãos lentamente e se levantou, pronto para encará-la. Mas Emily não lhe deu tempo para falar. Você mentiu para mim. Sua voz tremeu um pouco, mas seu olhar era firme. Você finge ser um simples mecânico, Jake. Mora na casa de um milionário. Recebe pessoas de terno, caras com contratos e pastas. Você não é quem diz ser. Quem é você de verdade? Jake ficou em silêncio por um longo momento. Desviou o olhar, como se procurasse palavras nas partículas de óleo no chão. A atmosfera entre eles tornara-se pesada, elétrica. O som dos pássaros matinais contrastava fortemente com a intensidade do momento. Então, finalmente, ele falou. Sua voz era calma, comedida, mas cada palavra parecia pesar uma tonelada. Você tem razão. Ele olhou para ela e dessa vez não se escondeu. Eu não sou o que você pensa. Eu fui o fundador da Morrison Motors, uma empresa especializada em inovação automotiva. Veículos híbridos, motores de combustão de última geração, tecnologia verde. Tínhamos tudo. Eu construí com meu irmão. Começamos em um velho galpão em Chicago. Crescemos rápido. Rápido demais. Ele parou por um momento, como se tivesse sido dominado por uma lembrança dolorosa. Então aconteceu o acidente. Uma conferência em San Diego. Chovia muito. Meu irmão estava dirigindo o nosso protótipo. Ele morreu instantaneamente. Eu tinha chegado no dia anterior. Eu não estava no carro. Mas era como se eu estivesse lá. Emily sentiu a respiração falhar. Jake estava olhando para um ponto invisível bem distante deles. Depois disso perdi o gosto. Não só pelos negócios. Por tudo. Vi os acionistas lutando para reaver a empresa antes mesmo do meu irmão ser enterrado. Vi as pessoas, os amigos, os oportunistas, os jornalistas. Todos queriam algo de mim. Não porque eu era o Jake, mas porque eu era, Sr. Morrison. Ele respirou mais devagar e com mais dor. Então vendi tudo. Minhas ações, minhas casas, meus carros de luxo, tudo. Simplesmente guardei esta propriedade. E este Mustang. Porque pertencia ao meu irmão. Vim para cá para desaparecer, para respirar, para voltar a ser um homem normal. Para trabalhar com as minhas mãos. Para consertar coisas simples e tangíveis.
E ele finalmente olhou para ela profundamente sem filtro. E então você chegou, com suas risadas espontâneas, seus silêncios significativos. Você não queria nada de mim, e eu nunca quis nada além disso. Então não te contei nada, não para mentir para você, mas para me proteger. Um silêncio se estendeu entre eles, denso, frágil. Jake deu um passo em direção a ela. Desculpe, eu deveria ter contado a verdade antes, mas eu não queria que você mudasse o jeito como me olha. Porque quando você olha para mim, Emily, eu me sinto como um homem, não uma fortuna, não um passado, apenas eu. Ele fez uma pausa final. Sua voz quase não falhou. E tudo que sou agora devo um pouco a você. Então sim, eu fugi do mundo, mas nunca fugi de você. Eu te amo, Emily, e estou pronto para perder tudo de novo. Menos você. Emily, chateada, saiu da garagem sem dizer uma palavra. Seus passos a conduziam pelas ruas ainda silenciosas de Willow Creek, mas de repente tudo lhe parecia estranho. O vento havia mudado. As cores pareciam mais opacas. Ela não ouvia mais o canto dos pássaros nem os sons familiares da cidade. Apenas o zumbido em sua cabeça, a tensão interior que ela não conseguia mais conter. Ela esperava traição, sim, mas não daquela forma. Não era o dinheiro de Jake que a preocupava. Não era a casa moderna, nem o negócio de sucesso, nem mesmo os contratos secretos. Era o que tudo isso revelava sobre si mesma. Ela fora criada em um mundo onde as aparências eram a regra absoluta. Onde era preciso ter o nome certo, projetar a imagem certa, circular nos círculos certos. Um mundo onde o amor era calculado, negociado e desconfiado. Em seu mundo natal, ninguém escondia sua riqueza. Pelo contrário, a exibiam. Brilhavam para serem vistos. Seduziam para controlar. E agora ela conhecia um homem que havia fugido de tudo naquele mundo. Que havia voluntariamente recusado poder, admiração, riqueza visível, para se tornar simples novamente. Humano. Verdadeiro. Ela se sentou em um banco de madeira perto da velha ponte sobre o rio. A água deslizava lentamente sob as tábuas como um sopro reconfortante. Seus pensamentos estavam confusos, mas um sentimento claro emergiu. Jake nunca a enganou com seu comportamento. Ele não desempenhou um papel. Não tentou seduzi-la com promessas, nem aprendeu numa mentira. Ele só queria ser visto como era, não como tinha sido. Pensou em seus gestos discretos, em seu riso sincero, em seu olhar silencioso para as estrelas, como se buscasse uma resposta que a vida já não lhe dava. Pensou em suas mãos gordurosas, em seus silêncios respeitosos, naquela modéstia tão rara num homem. E apesar da turbulência dentro dela, uma certeza estava criando raízes. Ela o amava. Não pela sua riqueza, nem pelo seu passado, mas pelo seu jeito de ser. Pela segurança que ela sentia ao seu lado. Pelo fato de ele nunca ter tentado conquistá-la, mas sim acolhê-la. O verdadeiro teste chegou. Ela poderia confiar nele apesar da mentira inicial? Poderia ela, moldada por um mundo de fingimento, escolher a verdade do seu coração? Ela esperou o sol se pôr. Precisava de uma luz suave para falar com sinceridade. Então, com o coração disparado, voltou para a garagem. Estava fechada, mas ela sabia onde ele estava, no terraço para onde sempre ia quando queria ficar sozinho. Ela subiu a escada de metal, com as mãos suando de nervosismo. Quando apareceu na beirada do telhado, Jake estava lá, sentado de pernas cruzadas, olhando para o céu âmbar. Ele virou a cabeça. Ao vê-la, seus olhos se abriram, surpresos, preocupados, vulneráveis. Emily avançou lentamente, com os olhos brilhando, mas desta vez sem lágrimas. Com clareza. Você mentiu para mim, Jake. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. Mas ela levantou a mão gentilmente. Mas não para me manipular. Você nunca me usou. Você nunca me prendeu em um jogo. Você fez isso para proteger seu coração. E eu entendo isso. Porque eu também me escondi. Atrás das minhas escolhas, dos meus silêncios, das minhas fugas. Fugi de Denver para encontrar alguém que me visse como eu sou. E você fez isso. Sem nem saber quem eu era. Ela caminhou até ele e se ajoelhou na frente dele. Então eu quero te mostrar meu coração também. Não aquele que aprendi a controlar. O verdadeiro. Um silêncio. Então ela estendeu a mão para ele. Se você ainda me quiser, estou aqui. Não pelo seu passado. Não pela sua fortuna. Só por você. Jake a encarou por um longo tempo, com os olhos marejados, mas sem vergonha. E naquele silêncio compartilhado, eles se reencontraram, mas desta vez sem máscaras, sem medo, sem sombras. Um ano depois, as ruas de Willow Creek permaneciam aparentemente calmas, mas algo havia mudado. Na esquina da Quinta Avenida, onde antes ficava um armazém abandonado, agora se erguia um espaço vibrante, animado e inesperado, a Garagem das Almas.
parte oficina mecânica, parte galeria de arte. Uma placa pintada à mão flutuava suavemente ao vento, uma mistura de pinceladas e cacos de metal. Lá dentro, os sons de chaves inglesas e pincéis esfregando a tela se misturavam em uma harmonia estranha e reconfortante. Jake, vestido com seu macacão preto, trabalhava em uma velha e surrada Harley Davidson, enquanto Emily, com o cabelo preso em um coque bagunçado, espalhava tinta acrílica sobre uma tela enorme, com os dedos manchados de azul cobalto. À primeira vista, tudo parecia se opor aos seus gestos, aos seus mundos. Mas ao olhar mais de perto, havia em cada um de seus movimentos a mesma precisão, o mesmo amor pela matéria, pela transformação, pelo renascimento. Este lugar não era apenas um projeto deles. Era sua oferta ao mundo, uma resposta silenciosa às feridas que cada um carregava. Todas as quartas-feiras à tarde, eles abriam suas portas para jovens carentes da região. Alguns vinham para aprender a desmontar um motor, outros para pintar sua raiva, seu silêncio ou seus sonhos em uma tela gratuita. Jake mostrou a eles como dar vida a objetos danificados, enquanto Emily os ajudava a dar cor onde só havia cinza. O menino que havia fugido encontrou a calma ao lixar o quadro de uma bicicleta. Uma menina destruída pela escola recuperou a luz diante de uma pintura abstrata. Eles nunca falaram disso como uma missão. Simplesmente fizeram o que ninguém jamais havia feito por eles. Ouviram, encorajaram, acreditaram. Jake, antes recolhido ao silêncio, não era mais um homem em fuga. Ele havia reconstruído sua identidade, não com base em seu passado glorioso, mas no que ele trazia aos outros todos os dias com paciência e autenticidade. Ele não era mais o fundador oculto da Morrison Motors. Ele era Jake, o mecânico que também sabia consertar almas. Emily não era mais a garota que se escondia atrás de decisões cautelosas ou fugas elegantes. Ela havia encontrado sua própria voz, suas cores, suas raízes. Agora expunha seu trabalho em pequenas galerias por todo o estado, mas era ali, entre as paredes manchadas de óleo e tinta, que se sentia em casa. Ali, onde a arte não era uma performance, mas uma presença. Moravam numa pequena casa de madeira não muito longe da oficina, com um jardim selvagem repleto de girassóis, lavanda e uma velha cadeira de balanço, presente de um vizinho. O luxo já não os interessava. Sua riqueza era medida de outras maneiras, em sorrisos trocados, em silêncios incluídos, em olhares cúmplices após um longo dia. E às vezes, quando o céu ficava alaranjado, eles subiam no terraço do estúdio, seu lugar secreto sempre. Abriam uma cerveja ou uma garrafa térmica de chá e olhavam as estrelas. Sem falar, porque agora sabiam que as verdades mais belas não são ditas, são vividas. Eles se encontraram entre dois mundos, entre os cacos de um passado esquecido e as promessas de um futuro que construíam juntos. Entre a graxa do motor e telas em branco. Entre a sombra e a luz. E foi lá, nessa zona silenciosa da verdade, que eles descobriram o que poucos encontram na vida, o amor verdadeiro.